Olá, meus irmãos, graça, misericórdia e paz para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaction. E no vídeo de hoje, vamos estar aqui, meus irmãos, reagindo mais um vídeo do nosso teólogo aqui, Anderson, com respeito aqui a alguns assuntos que ele está falando que não é verdade aqui dentro deste vídeo, meus irmãos, com respeito às trombetas e o lançamento do incensário mencionado em Apocalipse, capítulo 8, verso 5. Mas antes da gente ir para o conteúdo de hoje, se você não for inscrito aqui dentro do canal Revelaction, por favor, já se inscreva e ative aí o sininho das notificações, para que toda vida que nós lançarmos um conteúdo de valor aqui dentro do canal Revelaction, você será avisado, você será notificado. Deixado este recado aí para vocês, vamos agora começar o nosso vídeo de React. Vamos aqui reagir ao Anderson, falando aqui algumas coisas que não é verdade, meus irmãos, com respeito ao toque das 7 trombetas e ao lançamento do incensário em Apocalipse, capítulo 8, verso 5. Vamos aqui dar start no vídeo. Mas vamos examinar o texto que os nossos irmãos neofuturistas citam de primeiros escritos para dizer que esse ato de o anjo lançar o incensário significa o fim do tempo da graça. Eles citam este texto aí. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ela cita Apocalipse capítulo 22, versículo 11. O texto é de Primeiros Escritos, página 279. Vejam bem, essa cena que Ellen White descreveu, que ela viu em visão, essa cena é mesmo uma cena do fim do tempo de graça para toda a humanidade. Não temos dúvida disso. Realmente, essa cena é a cena do fim do tempo de graça. Agora, o que nós temos que avaliar com muito cuidado e com muita atenção é se essa cena que Ellen White relata e descreve corresponde exatamente a essa cena que João relata aqui em Apocalipse capítulo 8, especialmente no versículo 5. E nós dizemos enfaticamente que não. A cena que Ellen White descreve em Primeiros Escritos não corresponde à cena que João menciona aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 5. E por que? Então percebam, meus irmãos, que ele está dizendo que a cena do livro Primeiros Escritos, página 279 e 280, que fala claramente ali, mostrando Cristo lançando o incensário sobre a terra, declarando-se assim o fechamento da porta da graça, ele está dizendo que esta cena não é a mesma cena mencionada lá no 7º selo, em Apocalipse capítulo 8, verso 5, onde nós temos ali o momento que o anjo sai da sala do Santíssimo, se vem até o lugar santo, e ali ele lança o incensário sobre a terra, e aí há trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Esta cena, ele está dizendo que não é a mesma cena mencionada por Ellen White no livro Primeiros Escritos. Então, isso aqui, meus irmãos, é a primeira mentira que ele está pregando aqui nesse vídeo dele. Por quê? Porque nós sabemos claramente que a Bíblia e o espírito de profecia se complementam. Ellen White menciona esta cena de Cristo lançando o incensário sobre a terra. E onde é que nós encontramos este lançamento do incensário no livro do Apocalipse? Somente em um lugar, meus irmãos. E é exatamente em Apocalipse capítulo 8, verso 5. É exatamente ali no 7º selo, declarando que o 7º selo é sim, meus irmãos, o fechamento da porta da graça, o fim do juízo celestial.
Mas vamos continuar aqui e vamos ver aqui o argumento do Anderson. Não. Na cena de Primeiros Escritos, página 279, Ellen White diz o seguinte: então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Ela diz claramente que Jesus estivera perante a Arca da Aliança que contém os 10 mandamentos. A Arca da Aliança fica em que ambiente do santuário? No Santo dos Santos, no lugar santíssimo, no lugar mais sagrado do santuário. Jesus tinha estado no lugar santíssimo, ele saiu do lugar santíssimo e foi arremessar o incensário. E aí terminou o tempo de graça. A porta do santuário. Veja, meus queridos, que ele começa tentando aqui um argumento e muda para outro logo em seguida. Por quê? Porque ele está dizendo, ele está pegando a citação de Ellen White, do livro Primeiros Escritos, página 279 e 280, e ele está dizendo, o Anderson, ele está dizendo que ali Jesus lançou o incensário sobre a terra ainda na sala do Santíssimo. Ora, contradizendo o 7º selo. Mas logo em seguida, ele mesmo dá um tiro no próprio pé, porque ele fala assim, e Jesus havia estado a ministrar, ele sai do Santíssimo, ele sai para lançar o incensário sobre a terra. Mas ele sai para onde, Anderson? Ele sai do Santíssimo e ele vem para o lugar santo, conforme está escrito ali no 7º selo. No 7º selo, a Bíblia fala claramente, né, que quando o Cordeiro abre o 7º selo, há silêncio no céu cerca de meia hora. E os 7 anjos que tinham ali, né, que estavam diante de Deus, recebem as 7 trombetas. E o versículo 3 fala, e veio outro anjo e pôs-se junto ali, em pé ao altar de ouro. Este anjo, Anderson, é o próprio Senhor Jesus, que finalizou a obra do juízo no Santíssimo, e ele sai, como você mesmo diz, ele sai do Santíssimo para lançar o incensário. Mas ele sai para onde, Anderson? Ele vem para o lugar santo, ele se põe junto ao altar de ouro. Então, biblicamente, Anderson, quando Cristo lança o incensário sobre a terra, ele não está diante da Arca da Aliança. Ele já está no lugar santo, diante do altar de ouro, conforme ali o 7º selo. Mas ele vai argumentar agora, meus irmãos, vai tentar forçar, entender que Cristo agora lança o incensário sobre a terra, ainda na sala do Santíssimo. Mas isto não é verdade, meus irmãos. Vamos continuar aqui. Que a porta da graça se fechou. Aqui, a cena de Apocalipse capítulo 8 é muito diferente, porque em Apocalipse capítulo 8, João não está no lugar santíssimo. O anjo também não está no lugar santíssimo. João e o anjo estão no lugar santo do santuário celestial. E como nós sabemos disso? Porque lá no capítulo 4, versículo 1, João diz que viu uma porta aberta no céu. E ele ouviu uma voz de trombeta dizendo, sobe para aqui, ou suba para cá, vem aqui para o céu. E ele foi levado em espírito, em visão para o céu. E lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, ele diz que viu no céu um trono, posto lá no céu, e no trono alguém sentado. Deus, o Pai celestial soberano de todo o universo. E ele viu os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e no versículo 5, ele menciona que viu diante do trono as 7 tochas de fogo, as 7 lâmpadas de fogo, como vocês podem ver aí na Corrigida Fiel, na Almeida Revista e Corrigida, as 7 lâmpadas de fogo, que são o grande original, do qual o candelabro que existia no santuário da terra era uma cópia. Ora, onde ficava o candelabro aqui na terra? No pátio, no lugar santo ou no lugar santíssimo? No lugar santo, na primeira divisão do santuário, no primeiro compartimento do santuário. Então isso aqui é uma evidência de que a corte celestial, neste momento da visão, estava reunida no lugar santo do santuário celestial. E aí João vê o livro selado, vê o cordeiro. Esse argumento dele, meus irmãos, parece plausível, mas não é plausível. Tem um problema aqui. Ele está dizendo que simplesmente por conta ali
do versículo de número 5, em Apocalipse, capítulo 4, verso 5, onde aparece as 7 lâmpadas de fogo, que é uma referência ao próprio Espírito Santo de Deus. Ele está usando o versículo 5 para dizer que a sala ali da corte celestial, esta corte está acontecendo no lugar santo. Só que o Anderson está se esquecendo, ele até mencionou logo no verso 1, a porta aberta no céu, sobre a qual o próprio Cristo falou, sobe para aqui, João, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Mas que porta aberta é essa mencionada em Apocalipse 4:1, ao qual João viu com seus próprios olhos? É a mesma porta mencionada em Apocalipse capítulo 3, o verso 7 e 8. E de acordo com o espírito de profecia, onde ali nós temos a carta de Filadélfia, que fala que Cristo abriria uma porta e fecharia outra, ele fecharia uma porta e abriria outra, o espírito de profecia nos diz que aquela porta é a porta do lugar santíssimo do santuário celestial e não do lugar santo. E aquela promessa feita para João, João apenas escuta a promessa de Cristo, meus irmãos, mas ele ainda não consegue ver. Jesus promete diante do povo de Filadélfia que ele abriria, que ele fecharia a porta do lugar santo e abriria a porta do lugar santíssimo. Mas esta promessa João só consegue visualizar porque ali está só escutando. Mas ele só consegue visualizar em Apocalipse capítulo 4, verso 1. Em Apocalipse 3, 7 e 8, Cristo promete abrir a porta, mas João ainda não consegue ver a promessa de Cristo. Mas quando chegamos em Apocalipse capítulo 4, verso 1, a porta do Santíssimo já está aberta e João consegue ver com seus próprios olhos. Então, o Anderson esqueceu deste detalhe, meus irmãos. Ele está dizendo que ali é a corte que está acontecendo na sala do Santíssimo, mas ele está se esquecendo que a porta aberta de Apocalipse 4:1 é a mesma porta prometida que seria aberta ali logo na carta da igreja de Filadélfia. Esta porta que se abriria somente no dia 22 de outubro do ano de 1844. E isto o Anderson não mencionou, né? Eu acho até que ele se esqueceu. Então, meus irmãos, o que significa então estas 7 lâmpadas ali dentro do lugar santíssimo? É muito simples. Na corte celestial, meus amigos, é preciso as 3 pessoas da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles participam do julgamento. Por isso que quando João ele entra na sala do Santíssimo pela porta aberta, ao qual Jesus fala, sobe para aqui, entra por esta porta e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A primeira coisa que João vê é o trono de Deus. E este trono se encontra na sala do Santíssimo. Mas depois ele vê o que mais? Ele vê os 24 anciões, que de acordo com o espírito de profecia, os 24 anciões não são seres humanos. De acordo com o espírito de profecia, aqueles são os 24 arcanjos, os 24 anjos mais poderosos do céu. Ellen White chama aqueles anjos, os anciões, de anjos poderosos. Então não são seres humanos. E depois, logo em seguida, João vê o candelabro, né? Ou melhor, as 7 lâmpadas de fogo, representando ali que o Espírito Santo também está presente dentro aí da corte celestial que acontece na sala do Santíssimo. E depois ele vê os 4 seres viventes, no verso 6, e em Apocalipse 5:1, ele vê Apocalipse capítulo 5, verso 1, ele vê o livro do juízo, o livro selado com 7 selos. Então o Anderson está totalmente equivocado aí na sua afirmação. Vamos continuar. O cordeiro está ali naquele ambiente, ele pega o livro, começa a desatar os selos, desata os selos, e nós chegamos a Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que diz que o cordeiro desatou o 7º selo. E aí termina a sequência dos selos. E aí João vê naquele ambiente em que ele estava, na corte celestial, onde está o trono de Deus, onde estão os tronos dos 24 anciãos, onde estão os 24 anciãos, onde estão os 4 seres viventes, onde estão as 7 lâmpadas de fogo, o candelabro. Ele vê que um anjo recebe incenso para queimar incenso sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E aí eu pergunto para você, no santuário da terra,
onde ficava o altar de incenso? Ele ficava no átrio, ou pátio, ele ficava no lugar santo, o primeiro compartimento do tabernáculo ou do templo, do santuário, ou ele ficava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo do templo? Ele ficava no lugar santo, você sabe disso, ele ficava na primeira divisão do santuário. Então aqui João e o anjo estão na primeira divisão do santuário, eles estão no primeiro compartimento, no lugar santo do santuário celestial. É claro que o santuário celestial, ele é muito maior, muitas vezes maior do que o tabernáculo do deserto, do que o templo. É claro, Anderson, que Jesus não se encontra mais na sala do Santíssimo. É claro que quando o juízo finaliza na sala do Santíssimo, conforme o que você mesmo disse, Jesus sai do Santíssimo para lançar o incensário. Ele tem que sair da sala do Santíssimo. O incensário não é lançado dentro do Santíssimo. O lançamento do incensário acontece exatamente no lugar santo. Nós não estamos aqui negando de que Jesus está no lugar santo no momento do lançamento do incensário. É você que está com esse argumento, meu amigo. Mas a verdade é que Jesus sai do Santíssimo, conforme Apocalipse 8:3. E veio outro anjo e se pôs em pé junto ao altar de ouro. Ali com o incensário de ouro na mão, né? Então, Anderson, não há dúvida, meu irmão, não há dúvida, meu amigo, o lançamento do incensário não acontece na sala do Santíssimo, acontece no lugar santo, e Jesus ele permanece ali no lugar santo durante o toque das 7 trombetas. Ele tem que permanecer no lugar santo, porque o juízo finalizou e ele permanece ali no lugar santo para quê? Para pegar os pecados dos filhos de Israel e colocar sobre a cabeça do bode emissário, que é um símbolo de Satanás. Vamos continuando aqui, meus irmãos. O templo de Salomão ou o templo de Herodes. O santuário celestial é gigantesco, ele é enorme, ele é imenso. Na verdade, ele está além da nossa compreensão. Ele é glorioso, é uma coisa que excede a nossa inteligência. Mas João estava na primeira imensa, grande divisão do santuário, no lugar santo, e a corte celestial é vista no lugar santo. Se você avança a sua leitura lá para a 6ª trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 13, veja só o que você encontra. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Ainda eles continuam na primeira divisão do santuário. Altar de ouro, que é o altar de incenso. O altar do pátio é o altar de bronze. O altar de ouro é o altar de incenso. Então eles estão aqui no lugar santo, não no lugar santíssimo. Olha aí, meus irmãos, o argumento dele. Ele usou esse verso lá para dizer que durante o toque das 7 trombetas, aí ainda está acontecendo ali Jesus no lugar santo, ainda não foi para o Santíssimo. Só que ele se esqueceu, porque em Apocalipse capítulo 8, verso 3, Jesus no verso 3 já está saindo do Santíssimo. Ele já estava no lugar santo, conforme Apocalipse capítulo 5, verso 7. Quando chegamos no 7º selo, nós temos ali o final do juízo. Jesus já está voltando para o lugar santo. Ele estava no lugar santo, entrou no Santíssimo, e no 7º selo ele já está saindo do Santíssimo e voltando para o lugar santo. E durante o toque das 7 trombetas, onde é que Jesus se encontra? Ele permanece ali no lugar santo. E quando está chegando ali perto ali das pragas, Ellen White fala que ele vai deixar o lugar santo e vai se dirigir, meus irmãos, para o Oriente. E lá do Oriente ele vem para esta terra. Então veja, Anderson, o texto que você está utilizando está corretíssimo. Durante o toque das trombetas, Jesus ele já está novamente no lugar santo, colocando os pecados dos filhos de Israel sobre a cabeça do bode emissário, que é Satanás. Ele já está no lugar santo, mas ele já veio do Santíssimo, meu amigo. É isso que você precisa entender. Então, durante o toque das 7 trombetas, Cristo se encontra onde, Anderson? No lugar santo. Mas não se esqueça que, de acordo com o versículo 3, ele já saiu do Santíssimo. O juízo já finalizou. Já aconteceu o lançamento do incensário. Você não pode negar isso, meu amigo. Que os anjos só começam a tocar suas trombetas depois que Cristo, depois que o anjo lançou o incensário sobre a terra.
E por mais que você não venha dizer que esta cena não é a mesma cena do espírito de profecia, mas ali é a prova cabal, meus amigos. É a prova cabal. É lá em Apocalipse 8:5 que nós temos o lançamento do incensário. E Ellen White fala que este lançamento do incensário, Anderson, é o fechamento da porta da graça. Mas vamos continuar. Mas será que ele não toma conhecimento do lugar santíssimo? Toma sim. Onde? Lá na 7ª trombeta. Vamos lá para Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Texto importantíssimo. Se você costuma marcar a sua Bíblia, sublinhe esse verso, é um verso muito importante. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. É aqui que o Santíssimo se abre. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Até aqui, João já tinha mencionado as 7 lâmpadas de fogo, o candelabro. João já tinha mencionado o altar de ouro sobre o qual se queima incenso, o altar dos perfumes, o altar de incenso. Ele já tinha feito referência a móveis do lugar santo do santuário celestial. Mas ele não tinha mencionado a Arca da Aliança. Ele não tinha falado da Arca da Aliança. Ora, qual é mais importante? A Arca da Aliança, o candelabro ou o altar de incenso? Claro que a Arca da Aliança. Era na Arca da Aliança aqui na terra que ficava o propiciatório. E dentro da Arca da Aliança na terra estavam as tábuas de pedra com os 10 mandamentos da santa lei de Deus escritos, mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Você pode ver sobre isso, ler sobre isso, lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Na Arca da Aliança do Céu, que é o grande original, está a lei de Deus original. Aquilo que Deus deu para Moisés era uma cópia da lei celestial, aquela que está guardada no céu. Essa Arca da Aliança que João viu, não é a Arca da Aliança da Terra que foi transportada para o céu, não. É o grande original, da qual a Arca da Aliança que existia na Terra era uma cópia. Nós temos certeza disso por vários textos, mas eu gostaria de citar para você especialmente o texto de Hebreus capítulo 8, versículo 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas, de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, essa Arca da Aliança que João viu aqui, e que ele menciona em Apocalipse 11, versículo 19, é o grande original, é a Arca da Aliança do céu. Mas ele diz aqui, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Olhem só que coisa interessante. Lá no capítulo 4, versículo 1, João já tinha dito que ele tinha visto uma porta aberta no céu. E alguns pensam que essa porta aberta é a porta do lugar santíssimo, mas não é, porque entrando por essa porta de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, ele vê 7 lâmpadas de fogo, o candelabro, que é um item do lugar santo, e o altar de ouro, que é o altar de incenso sobre o qual se queima incenso, que é um móvel do lugar santo. Ele só vai mencionar a Arca da Aliança quando outra parte do santuário é aberta. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Isso prova que aqui em Apocalipse capítulo 8, João e o anjo não estão no lugar santíssimo. Eles estão no lugar santo, o primeiro compartimento, a primeira divisão do santuário. Então a cena... Olha aí, meus irmãos, ele está mencionando ali, né, ele mencionou Apocalipse 11, 19, que fala que abriu-se no céu o templo de Deus e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E ele está dizendo que é ali que começa realmente o ministério de Cristo no lugar santíssimo. Só que ele está se esquecendo que as 7 trombetas já está depois do lançamento do incensário, já está depois que a porta da graça já estiver fechada, e ali na 7ª trombeta é o momento que Deus declara, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados mortos, e se dá o galardão aos teus servos os profetas, e aos que temem o teu nome. Então veja, Anderson,
Na sétima trombeta, meu amigo, não é o momento que Cristo vai começar seu ministério no lugar santíssimo. Pelo contrário, lá no sétimo selo, Jesus já saiu do Santíssimo, ele já se encontra no lugar santo. E aí começa o toque das trombetas, depois que ele lançou o incensário sobre a terra, depois que a porta da graça já estiver fechada. Então, quando chegamos na sétima trombeta, é declarado diferente para nós, Anderson. Lá fala, chegou, porém, a tua ira. Então, a partir do toque da sétima trombeta, vai se abrir um novo ciclo de 7, Anderson. E qual é este ciclo de 7? É a ira direta de Deus, as 7 últimas pragas. É por isso que se abre no céu o templo de Deus e é vista a Arca da Aliança, Anderson. Uma outra coisa que você tem que perceber, Anderson, é que João ele não vê Jesus diante da Arca da Aliança. Ele vê apenas a própria Arca da Aliança. Mas veja que o lugar santíssimo, Jesus já não se encontra mais lá. Por isso que quando se abre o santuário celestial, Anderson, João vê apenas o móvel sagrado no lugar santíssimo. Mas Jesus já não se encontra mais no Santíssimo. Por isso que João vê apenas a Arca da Aliança, contendo a lei de Deus. E por que a Arca da Aliança agora é mostrada? Porque neste momento Deus agora vai derramar o seu juízo direto sobre os ímpios e sobre a grande Babilônia. Porque antes de Deus derramar os seus juízos, ele mostra a norma do juízo, meu amigo. E a norma do juízo é os 10 mandamentos. Mas não se esqueça, Anderson, a sétima trombeta não é o momento que Cristo começa o seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial. Pelo contrário, já é o momento que Deus anuncia a chegada da sua ira, a chegada das 7 últimas pragas. Mas vamos continuando aqui. Que Ellen White descreve em Primeiros Escritos não corresponde a essas cenas, são cenas distintas, são cenas diferentes. Até porque aqui em Apocalipse 8, Jesus é representado pelo Cordeiro e não pelo anjo. O Cordeiro aparece no versículo 1. Quem queima incenso e quem lança o incensário para a terra é o anjo. Mas essa é uma informação, um detalhe menos importante. Olha o que ele está dizendo, meus irmãos. Olha a heresia que o Anderson está dizendo. Blasfêmia, meus irmãos, isso aqui. Ele está dizendo que o anjo que está diante do altar de ouro, que lança o incensário sobre a terra, não é Cristo. Ele está se esquecendo, meus irmãos, que até mesmo na própria lição da escola sabatina do ano de 1989, entende claramente que aquele anjo que está intercedendo ali no altar de incenso, aquele anjo é o próprio sumo sacerdote Jesus Cristo. Mas veja que, de acordo com o Anderson, para defender a sua teoria, a sua baboseira, em outras palavras, essa teoria aí que não tem fundamento bíblico nenhum, ele está dizendo que aquele anjo não é Cristo. Meus irmãos, isso tem uma blasfêmia, meus irmãos. Isto é realmente destruir a palavra de Deus e destruir o espírito de profecia. Anderson, infelizmente, o Senhor não passa também de um falso profeta. É isto que você é, meu amigo. Tanto você quanto o seu irmão aí no seu canal, vocês são falsos profetas. Estão pregando contra a mensagem do Apocalipse sequencial. Infelizmente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês uma outra informação muito mais importante agora. É o seguinte: alguns vão tentar dizer de todos os jeitos que, embora não esteja muito claro, na verdade o anjo aqui ele está no lugar santíssimo, sim. Eles vão tentar de todas as formas dizer que isso aqui é o lugar santíssimo. Porque são teimosos, vão ficar apegados às suas ideias. O ser humano tem essa tendência. O ser humano não gosta de mudanças. É ruim mudar. Você perceber que você estava entendendo algo. Percebeu, meus irmãos? Ele está dizendo que tem um grupo aí, né, que está pregando e forçando, dizendo que o anjo que se encontra ali no sétimo selo está na sala do Santíssimo. Realmente isso aí é um erro, né? Eu não sei nem quem é que prega dessa forma. Quem estiver pregando dessa forma aí, meus irmãos, está totalmente errado. Porque realmente o anjo ali no sétimo selo, ele já se encontra no lugar santo para lançar o incensário. Cristo já saiu do Santíssimo, o juízo finaliza, quando ali, por exemplo, tem o versículo 1, Apocalipse capítulo 8, verso 1, quando o Cordeiro abre o sétimo selo,
há silêncio no céu cerca de meia hora. Isso não é interessante, cerca de meia hora. Meia hora, meus irmãos, é exatamente ali, vamos pegar em tempo profético, 7 dias. E veja, isto faz um paralelo, meus irmãos, exatamente com a história de Noé, do fechamento da Porta da Graça. Depois que a Porta da Graça se fechou, meus irmãos, se passou quantos dias até vir a praga, a destruição do dilúvio, meus irmãos? 7 dias. Este mesmo paralelo está acontecendo agora no 7º selo. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, o julgamento finaliza. E há exatamente um silêncio no céu de quantos dias? 7 dias. 7 dias até o momento ali que Cristo lança o incensário sobre a terra, meus irmãos. É isto que está acontecendo no 7º selo. Então, o juízo finaliza e passa-se 7 dias até que Cristo lance o incensário sobre a terra, declarando a destruição. É o mesmo paralelo que nós temos lá com o dilúvio. Quando a porta da Arca de Noé se fechou, houve 7 dias até que a destruição do dilúvio veio. E quando chegamos no 7º selo, o Cordeiro abre o 7º selo, há silêncio no céu cerca de meia hora, de 7 dias. E você vê claramente que durante os 7 dias, os anjos, eles que estão diante de Deus, eles recebem as 7 trombetas. Jesus sai do Santíssimo e com certeza quando chega ali no 7º dia, Jesus ele lança o incensário sobre a terra, meus irmãos. E neste momento começa a destruição descrita em cada uma das trombetas. Mas também existe uma outra interpretação aqui no 7º selo. Pode ser também que este silêncio no céu seja porque a porta da graça já está para se fechar, está se fechando. E quando ela fecha, depois que a porta fecha, aí Jesus finaliza ali o juízo, e aí, na verdade, o juízo finaliza, os anjos recebem as trombetas, mas a porta da graça ainda não está fechada. O juízo finalizou, mas Jesus agora precisa se apressar para fechar a porta da graça, porque não há mais julgamento. Então, o juízo finaliza, neste momento, no verso 1, a porta da graça ainda estaria aberta, né, por conta do silêncio. E aí no versículo 2, os anjos já recebem as trombetas porque o juízo finalizou. Jesus sai do Santíssimo no versículo 3 e ele lança o incensário sobre a terra no verso 5, porque no versículo 4 ele faz a última intercessão justamente pelos santos que estão sobre o altar de ouro, que ali são os 144 mil. E aí ele lança o incensário sobre a terra, declarando finalmente que a porta da graça já está fechada. Então tem esta interpretação também, meus queridos. Vamos continuar aqui. Algo errado, vai ter que mudar todo o seu pensamento, é difícil para o ser humano. Aí ele começa a procurar desculpas e subterfúgios. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma informação que impede essa conclusão, e que é o sistema de portas do santuário. Os nossos irmãos neofuturistas se apegam muito ao fato de que logo depois que o Cordeiro abre o 7º selo, aparece a menção aos anjos que recebem as 7 trombetas e essa cena em que o incenso é queimado sobre o altar de ouro e o anjo lança o incensário à terra. E eles dizem, olha, isso aqui prova que as trombetas só podem tocar depois do 7º selo. E, aliás, essa cena aqui do incenso sendo queimado perante o altar de ouro e o incensário sendo lançado à terra faz parte do 7º selo, mas isso está errado. Essa interpretação não está correta. João já estava vendo. É a corte celestial lá no lugar santo. E o que acontece de diferente no 7º selo? É o silêncio. O silêncio de meia hora é o conteúdo do 7º selo. Tudo isso é explicado lá na série A Ameaça Futurista, no canal História na Profecia, que eu volto a convidar você a assistir. São 8 vídeos muito interessantes, nós explicamos o conteúdo de cada um dos selos da perspectiva verdadeira, que é a perspectiva historicista. Então, o 7º selo se resume a meia hora de silêncio. Por quê? Porque é o silêncio que vai ficar no céu quando Jesus vier buscar os seus redimidos com todos os seus anjos. E nós faremos uma viagem da terra para o céu de 7 dias, de acordo com primeiros escritos ali nas páginas 15,
Ele está dizendo, meus irmãos, que no momento da volta de Cristo, o céu ficará vazio. Como é que o céu ficará vazio, Anderson? Se o próprio Deus, o Pai, estará lá. Se os próprios seres humanos, aquela ressurreição, aquela multidão de santos que ressuscitou com Jesus, também estarão no céu. Sem falar que a expressão, mesmo que a Bíblia use a expressão todos os anjos vêm com o Filho de Deus, esta expressão todos não é 100%, porque sempre tem as exceções. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você, Anderson, agora. A Bíblia fala lá em João, capítulo 5, verso 28 e 29, que chegará a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Lá fala, chegará a hora em que todos os que se acham nos túmulos. Só que este todos ali não é 100%, tem uma exceção. E qual é esta exceção, Anderson? É exatamente a ressurreição especial mencionada em Daniel capítulo 12, verso 1 e 2. Então ali fala de muitos que estarão dormindo no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então veja, Anderson, você não pode pegar esse termo todos dentro da palavra de Deus para dizer que é 100%. Isto significa que no momento da volta de Cristo, a maior parte dos anjos virão com Cristo. Mas é claro que ficarão anjos no céu. Então é claro, meus amigos, que o céu não ficará vazio. Estarão lá os seres humanos que ressuscitou com Cristo ali naquela ressurreição, né? Logo depois que Cristo ressuscitou uma multidão com eles. E é claro que uma parte dos anjos também ficará no céu. A maior parte virá com Cristo, sem dúvida. Por isso que usa ali o termo todos. Mas esse termo todos sempre tem as exceções, Anderson. Vamos continuando aqui. 12, 15, 16, ali vocês têm essa informação. E aí termina a sequência dos selos. Aí João volta a prestar atenção no que estava acontecendo ao seu redor. A corte celestial. E ele vê os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Aí ele vê o altar de ouro, aí o anjo queima incenso. Isso é o que está se passando ali no lugar santo do santuário celestial. É a cena de fundo, é o plano de fundo, é o pano de fundo, é o ambiente em que João está. Então isso aqui não faz parte, os versos 2, 3, 4, 5, não fazem parte do 7º selo. O 7º selo consiste apenas no silêncio de meia hora. Isso é o conteúdo do 7º selo. Isso é muito importante que seja entendido. Olha a barbaridade que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Ele está dizendo que o único versículo que faz parte do 7º selo é o verso 1. E que o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4 e 5 não faz parte do 7º selo. Sendo que cada final de cada ciclo de 7 tem que ter aquela expressão vozes, trovões e relâmpagos. Isto é mencionado em Apocalipse 4:5, isto é mencionado em Apocalipse 8:5, quando chega ali no 7º selo. Isto é mencionado também em Apocalipse 11:19, quando termina ali as 7 trombetas. E lá em Apocalipse capítulo 16, o versículo de número 18. 17, 18 também fala que quando chega na 7ª taça, aparece a mesma expressão, vozes, trovões, relâmpagos e terremoto, sempre declarando um final do ciclo de 7. Então isso significa, Anderson, que o final do 7º selo é exatamente o versículo 5, meu amigo. Você está totalmente equivocado. E as pessoas podem me perguntar, mas eu não entendo, por que os selos vêm primeiro e depois vêm as trombetas? Isso não indica que as trombetas devem se cumprir depois dos selos? Não indica nada disso. Não é isso o que a profecia está querendo indicar. E por que não? Porque, na verdade, Deus está mostrando a história do mundo do... Olha aí, meu irmão. Tá vendo o que ele está dizendo? Ele está reconhecendo que os 7 selos vêm antes das 7 trombetas. A forma como o próprio Apocalipse foi escrito, de forma natural, já mostra a sequência dos ciclos de 7. Primeiro o Apocalipse mostra as 7 igrejas, depois os 7 selos, depois vem as 7 trombetas, e o último ciclo de 7, Anderson, é as 7 últimas pragas.
E por que são chamadas de 7 últimas pragas? Porque as primeiras pragas é exatamente o toque das trombetas. Então veja que a forma natural, a leitura natural do Apocalipse revela os 4 grandes ciclos de 7 de forma não repetitiva, mas sequencial, um seguindo-se após o outro. Primeiro as 7 igrejas, depois os 7 selos, depois as 7 trombetas e por último as 7 taças. Que não? Porque, na verdade, Deus está mostrando a história do mundo durante a era cristã, destaque bem isso, durante a era cristã, de diferentes pontos de vista. Deus está usando com João o mesmo método que ele já tinha usado lá com o profeta Daniel. Olha aí, meus irmãos, esse argumento dele não faz o menor sentido. Ele está dizendo que as 7 igrejas aqui estão paralelo, o período das 7 igrejas está paralelo ao período dos 7 selos, que está paralelo ao período das 7 trombetas. Mas por que ele não faz isso, por exemplo, com as 7 últimas pragas, as 7 taças? Esse argumento dele já cai por terra. Porque se realmente os 4 ciclos de 7 é uma repetição da mesma era das 7 igrejas, por que não as 7 taças? Por que faz esse paralelo apenas entre 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas? E onde é que fica o ciclo das 7 taças no seu argumento, Sr. Anderson? Porque para o seu argumento ter sentido, você deveria incluir também o ciclo das 7 taças. Ou seja, a primeira igreja estaria paralelo ao primeiro selo, que estaria paralelo à primeira trombeta, que estaria paralelo à primeira taça. A segunda igreja estaria paralelo ao segundo selo, que estaria paralelo à segunda trombeta, estaria paralelo à segunda taça e assim por diante. Por que somente o ciclo das 7 taças está fora aí do seu argumento? É porque o seu argumento está completamente errado, meu amigo. Os 4 ciclos de 7 não são repetitivos. Eles são sequenciais. Mas aqui, meus irmãos, o vídeo já chegou no final. Eu espero que vocês tenham gostado aqui deste conteúdo. Se ficou qualquer dúvida aqui nesse vídeo, meus irmãos, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo a cada um na medida do possível. Deixe também, meu amigo, o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando uns pelos outros. E, meus amados, se o conteúdo deste vídeo foi relevante na tua vida e na vida da tua família, já deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder para que mais pessoas tenham acesso ao poder do Evangelho eterno do nosso Deus. Meus irmãos, agora feche os seus olhos para que possamos citar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e todos digam 3 vezes: Amém, Amém, Amém. Louvado seja o Deus do céu e até o próximo vídeo de estudo da Palavra de Deus, aqui dentro do canal Revelaxion, canal este que faz parte do Ministério Arauto da Profecia.